Estudo do livro de Atos, capítulo 26. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em suas defesas, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo que eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia, por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que, julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os agrilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para eles abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo, procuraram matar-me, mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente Berenice e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar se este homem se não houver apelado para César. Palavra de Deus aqui, na continuação, e essa leitura ela se estende ainda sobre a acusação de Paulo. O final de Atos dos Apóstolos, como já vimos, é um livro dedicado à vida de Paulo, ao final da vida de Paulo, esses julgamentos. E aqui está Paulo fazendo a sua defesa. E ele vai falar diante do rei Agripa e vai contar o porquê que ele está sendo acusado. E ele fala ousadamente, sabendo que o rei tinha conhecimento, né, das questões dos judeus e da cultura judaica.
E ele começa dizendo da sua vida, ele conta a sua história, que era judeu, e que desde o princípio ele era da mais severa seita, que era do farisaísmo. Os fariseus é uma receita iniciada ali no período interbíblico, devido a uma revolta, e esse grupo de vamos dizer assim, de judeus, eles têm o objetivo de conservar com rigor a cultura judaica, né? A religião judaica. Então eles eram rigorosíssimos em tudo, na lei, no cumprimento da lei. Eles combatiam o mal de toda forma, eles, de forma severa, eles combatiam as coisas que eles achavam errado, que contrariavam a lei. E foi gerado ali na época dos Macabeus, a revolta dos Macabeus, do período interbíblico, um período ali que Deus deixou de falar com a nação. Houve profanações do templo, onde governantes chegaram a sacrificar um porco no altar de Deus, e eles fizeram aquela reforma, aquela revolta dos Macabeus, e daí desse movimento para combater o mal, eles criaram essa seita, que é uma divisão do judaísmo, com ênfase no tradicionalismo, conservadorismo dentro da religião. Era a parte melhor teológica que tinha dentro do judaísmo, porque os saduceus eles eram aquele grupo que acreditava só nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas em compensação nem acreditava em anjo, nem em ressurreição, ou seja, eles nem acreditavam totalmente na Bíblia. Então eram pessoas mais sujeitas à corrupção, por isso que tinha muitas dissensões entre eles. E Paulo começa a dizer que era fariseu. Fariseu, ele é um termo hoje usado de forma pejorativa para se referir a alguém que comete algum ato errado, mas na verdade não era isso. Inclusive, tudo indica que a própria família de Jesus eram fariseus, até pelas pregações de Jesus. Jesus pregava sobre anjos, reencarnação, que eles nasceram numa família de fariseus, né? Então, ele começa dizendo que era fariseu, e ele começa a dizer que é pela esperança da vida eterna que ele está sendo julgado. Porque os israelitas esperavam o Messias. E eles entendiam que os israelitas esperavam o Messias, e ele está dizendo, ó, eu encontrei o Messias, e é por causa do Messias que eu estou sendo julgado. E ele diz, ó, eu persegui a igreja, no verso 9 vai falar, eu persegui a igreja, eu encerrei muitos das prisões, verso 10, e quando os matava eu dava o meu voto contra eles. Aqui existe uma suspeita que Paulo fazia parte do Sinédrio, por causa que ele disse que dava o seu voto. E pelo fato deles talvez ser do Sinédrio, não é uma afirmação, se ele era do Sinédrio, possivelmente ele tinha sido também casado, porque só podia ser do Sinédrio a partir do ano 300 quem fosse casado. Não tem-se noção de como era antes do ano 300, então não pode se afirmar categoricamente que Paulo era do Sinédrio e que ele era casado. Mas existe uma grande suspeita, e como já falamos em outro áudio, que ele tinha essa capacidade de falar sobre casamentos, né? Como alguém que entendia. E ele disse que obriguei muitos a blasfemar, né? Ou seja, ele oprimia o cristão ao ponto do cristão ter que blasfemar contra Deus e perseguia fora das estradas. E ele vai contar no verso 12 a história da conversão dele, a famosa conversão que nós já vimos, né? Outras vezes. Contada por Lucas na narração, contada por Paulo, e ele vai dizer, ao meio-dia apareceu para mim, e ele vai caracterizar ali que era Jesus, e que Jesus falou com ele de uma forma que ele não podia duvidar, e ele ali é invadido pelo sentimento de conversão e arrependimento, e ele se converte, e que Deus o chama para ser testemunha, e promete aparecer a ele muitas vezes para poder levar ele para pregar o evangelho a todo mundo, né? E Paulo se torna o maior pregador do evangelho da igreja primitiva, e levando
livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Então Deus faz uma promessa de livramento para Paulo, e ele diz uma coisa muito interessante: para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui é um ponto crucial da salvação. Primeiro que existe uma separação em quem vive na luz e nas trevas. E o objetivo do evangelho é tirar as pessoas das trevas. E as trevas é o poder de Satanás. Veja então que quando alguém se converte do caminho errado para o caminho certo, a pessoa está saindo das trevas, do poder de Satanás. Então o mundo está dividido entre dois povos, os que estão debaixo do poder de Deus e os que estão debaixo do poder de Satanás. Por isso que você tem que ter cuidado com as amizades, por isso que você tem que ter cuidado com quem casa, por isso que você tem que ter cuidado com quem se relaciona, com quem namora, com quem desabafa, com quem conversa, porque às vezes você está flertando com um reino oposto. Não pense que as pessoas mais doces do mundo, que te chamam para caminho mau, são de Deus. Não, elas pertencem ao reino de Satanás e são às vezes missionários do mal contra a tua vida. Que fique claro isso. Não existe o em cima do muro, não existe o meio termo, não existe os maus, bonzinhos, não. Só existe dois grupos no mundo, duas separações. Deus não separa as pessoas entre raças, não. Para Deus, os brancos e os negros são a mesma coisa, altos e baixos, gordos e magros, japoneses, árabes, brasileiros, mas tem uma divisão de fé. Essa divisão de fé ela acontece. E aqui fala o que é remissão dos pecados. Esse povo vive em pecado. E eles têm que sair ou não da vida de pecado. Mas se nós lembrarmos das palavras de Jesus, Jesus disse que a minoria vai se salvar. Então é uma minoria que vai ter a salvação. Então, por mais que nós preguemos o evangelho, por mais que nós vamos evangelizar, nós não podemos converter todas as pessoas. Porque é o Espírito Santo que converte. E aí ele diz no verso 19 que ele foi obediente à visão celestial e ele fala que evangelizou, né? Explica que ele saiu evangelizando, porque o fenômeno que aconteceu na vida dele foi muito grande. E ele disse, por causa disso, lançaram mão de mim e no templo procuram me matar. Ele disse, eu consegui socorro de Deus e não estou dizendo nada mais do que estava escrito com Moisés e os profetas, né? Isto é, que Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, deveria anunciar a luz a este povo e aos gentios. E aí Festo vai dizer um elogio, porque fica impressionado com a forma que Paulo fala, e lembre que aqui é um discurso reduzido de Paulo, ele com certeza falou mais coisas que isso, e Festo vai dizer, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ele percebe a eloquência de Paulo, a capacidade intelectual de Paulo. Isso aqui é um ponto-chave também da convenção, porque Paulo era alguém o quê? Com conhecimento de filosofia, com conhecimento de teologia, com a cultura judaica. Esse homem não iria deixar o judaísmo para se tornar cristão de qualquer jeito. Ele só deixou porque ele viu que era o melhor caminho, que era o caminho correto a seguir. Ele disse, não, Festo, eu não deliro. Digo palavras de verdade e são juízes, porque o rei, diante do qual também falam com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Ou seja, tudo estava sendo conhecido e o próprio rei conhecia tudo que aconteceu, e ele faz um chamado, rei Agripa, crê nos profetas, bem sei que crê, né? E aqui ele demonstra que o rei, ele acreditava nos profetas, né? E
Diz, por pouco não me persuades a fazer cristão. O rei faz aí um comentário elogioso, porque a eloquência de Paulo e o poder do Espírito Santo era tão forte que ele se sentiu quase persuadido a se tornar cristão. Lembrando que não é a quantidade de palavras que se fala, não é a eloquência do pregador, é o chamado de Deus também, o poder de Deus da pregação que chama a pessoa, né? E ele dizendo isso, falando que tomara que o rei se convertesse mesmo, que eles tivessem todos ali se convertessem, menos as prisões, era a única coisa que ele não queria que a pessoa fosse igual a ele ali no momento. E o rei se levanta e se reúne ali com as pessoas e observam que não existia nada justo contra ele. E diz, ó, nós poderíamos até liberar ele se ele não tivesse apelado para César. A acusação na vida de Paulo era uma acusação injusta. Era um ciúme teológico, um ciúme também financeiro, e a religião ali estava perdendo espaço, né? Lembro que aqui no andar das carruagens aqui, milhares de pessoas tinham se convertido. Essas pessoas que se convertiam, elas começavam a dar menos dinheiro no templo, começavam a ajudar os irmãos ali, cristãos que estavam chegando. E isso mexeu com as finanças, mexeu com a quantidade de pessoas, mexeu com o sacrifício. As pessoas que vendem ali os animais para o sacrifício, uma série de coisas impactou. E isso chega aqui no final com a conclusão de que o único motivo que ia levar ele para César era o fato dele ter apelado para César, né? Claro que isso, em primeiro momento, salva a vida dele, porque os judeus estavam querendo negociar para levar ele para ser julgado em outro local. E aqui nós vemos que Deus tinha um plano que já tinha aparecido para Paulo, se você vem acompanhando a história. Deus já tinha falado que ia levar ele para Roma. Então aqui não está acontecendo nada fora do chamado e do que estava previsto por Deus. E essa é uma mensagem para nossas vidas. Por mais que nós achemos que a nossa vida está indo errado, às vezes nós pensamos isso, ela não sai de dentro do plano de Deus. Nós tivemos que falar várias vezes essa mesma coisa no livro de Atos, porque nós temos que chegar a essa conclusão depois de várias leituras. Deus conduz a vida de Paulo desde a sua infância até o dia ali que ele se converte a Cristo, pega tudo que ele aprendeu, e veja, tudo que ele aprendeu era plano de Deus. Paulo ter sido criado no farisaísmo, que era importante que ele fosse fariseu, não que Deus não pudesse converter um saduceu, mas porque ele precisava da teologia ali para ensinar para os irmãos. É o que falamos, Deus preparou muitos desses fariseus e saduceus para ensinar a lei para os cristãos, para ensinar a palavra para o cristão, porque eles já tinham o quê? Um método de estudo, eles já tinham uma teologia milenar, eles já tinham algo ali que estava muito embasado. Então, quando esses irmãos se convertem, eles trazem o quê? Os livros, os escritos, tinha muitos escribas se convertendo, então cópias ali do Velho Testamento, e aí isso facilita com que tenha toda uma estrutura organizacional na igreja, porque já existia uma organização no judaísmo. Tinha igrejas, sinagogas, se eu não me engano, em Jerusalém tinha aproximadamente 100 sinagogas, e essas sinagogas, elas tinham uma organização, né, legal, toda a estrutura, e aí ele vai trazer essa bagagem organizacional para a igreja. Então Deus prepara Paulo e prepara essas pessoas desde a sua infância para que isso ocorra, né? E nós vamos ver aqui que agora um homem que era perseguidor da igreja, que queria matar os cristãos, agora ele estava do outro lado, né? Às vezes tem muito isso nas nossas vidas, a inversão dos lados. Nós persegue a igreja e Deus coloca você no outro lado. É alguém que é um adúltero, Deus coloca para pregar a libertação de casais, ensinar casais. É alguém que é um assassino, Deus converte e manda ele pregar a paz. É alguém que está numa vida totalmente errada e Deus leva para o oposto, porque essa missão que Deus tem na nossa vida, Ele prepara desde a nossa infância. Geralmente o nosso chamado está dentro da nossa história de vida, né?
um usuário de drogas, Deus às vezes usa para resgatar outros, né? Para pregar, para pastorear uma igreja com esse foco missionário. Então, está aqui talvez a tua resposta. Tu pergunta qual é a minha missão. A tua missão é dentro, às vezes, da tua história de vida. Você tem uma história de vida e você precisa mudar o meio que você está. Às vezes o comércio que você trabalha, às vezes a sociedade que você vive. Se você é um médico, você precisa operar com a palavra de Deus no hospital para o benefício das pessoas. Se você é um advogado, se você é um juiz, se você é um comerciante rico, você precisa investir no ministério. Então, porque está faltando isso, né, no Brasil. O Brasil conseguiria impactar mais vidas se tivesse empresários mais focados, né? Você vê a região Nordeste é onde tem menos cristãos, menos convertidos, e nós temos dificuldade aqui por causa disso. Igrejas precisam ser abertas, trabalhos sociais precisam ser feitos, e é preciso que Deus toque o coração de missionários, né? Está cheio de pessoas aí, cheio do poder de Deus na igreja, precisando só do amparo financeiro para abrir igrejas, para abrir ministérios, para revolucionar tudo. Olha, as grandes igrejas do Brasil começaram com pequenos movimentos e Deus fez crescer para coisas grandiosas. Então, se coloque aí no lugar de Deus, você que é empresário, você que ganha bem, você que pode ser missionário e missionária, você que deve pregar o evangelho no seu grupo de trabalho, no seu grupo de amizade. Você começa sendo missionário no seu grupo. Que bacana, né? Seu amigo está lá em São Paulo e você é de outra cidade totalmente diferente e você consegue mandar uma mensagem para ele. Quantas pessoas que já não se converteram assim, né? Então, às vezes, tem pessoas que não pregam nem no seu grupo de WhatsApp, quer pregar na África, né? Na verdade, não. A verdade é que é passear. Quando chega lá, que encontra o calor, as dificuldades financeiras, as pressões psicológicas, os espíritos atacando, aí eles querem fugir. Então você começa com pouco, e Jesus disse, se for fiel no pouco, você vai ser fiel no mundo. Mas se entrega a Deus, porque tua história de vida ela desde o começo ao fim, ela tem um projeto. Quando nós sairmos dessa vida, nós vamos entender que o sofrimento aqui foi pouquíssimo, comparado às glórias do porvir. Receba a palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém, amém.